Nesse vídeo aqui eu te conto duas notícias sobre atacantes do Fluminense. Um deles está vindo, outro deles não vem mais. Eu sou Gabriel Amaral, se você quiser se inscrever aqui no Raiz Tricolor, você pode se inscrever e se juntar a essa maluquice aí dos outros 235.969 tricolores que já estão inscritos aqui. Faltam só 31 para a gente bater 236 mil, então dá essa moral se inscrevendo ou deixar um like aqui nesse vídeo, caso você goste. Vamos lá, cara, a gente abre aqui esse vídeo falando sobre o atacante que não vem. Informação do portal Trivela é de que Rigoni, atacante do Fluminense, atacante nesse momento de clube nenhum, Rigoni não virá mais para o Fluminense. Segundo a informação da publicação, o jogador não terá mais ali o seu acerto com o Fluminense, que estava bem encaminhado. O jogador já tinha rescindido lá com o seu clube, né, o Austin FC lá da MLS, não tinha nada a ver com a negociação com o Fluminense, ele diretamente, né, negociava com o Fluminense a vinda dele para o Rio de Janeiro para assinar um contrato aí que foi a primeira coisa que travou. A pedida do staff do Rigoni, a pedida do Rigoni foi de 3 anos de contrato e o Fluminense só queria oferecer 2 anos de contrato. Além disso, além dessa pedida mais alta, também, né, de tempo de contrato, o jogador também pediu um salário mais alto do que o Fluminense havia proposto. E o Fluminense ainda assim fez uma contraproposta no famoso meio termo, né? Só que os agentes, né, o atacante, representado ali pelos seus agentes, bateu o pé e disse que só aceitaria o valor que ele tinha sugerido, né, que ele tinha colocado como pedida, e os 3 anos de contrato em vez dos 2 oferecidos pelo Fluminense. Com isso, a negociação primeiro deu uma travada, chegaram ali a tentar falar para ver se chegavam dentro do denominador comum, não chegaram entre o Fluminense e o jogador. Com isso, a negociação do Rigoni está encerrada. O nome que vazou, né, na última quarta-feira, não durou a negociação até o final do sábado, né? A negociação do atacante Rigoni. Óbvio, o clamor tricolor nas redes sociais, que eu achei até muito alto, mas entendo também que é uma lógica da fase que o Fluminense está vivendo, né? Se não for uma unanimidade, e spoiler, dificilmente vai chegar uma unanimidade no Fluminense, e a unanimidade também não é garantia de dar certo, o torcedor tende a rejeitar inicialmente porque a gente olha uma situação de calamidade, né? Que a gente acha que tem que vir o cara para poder resolver. E aí, enfim, o Rigoni obviamente não seria esse cara. Então, acho que no final das contas acabou que foi algo bom pro Fluminense, o Rigoni ter recusado. E de certa maneira até bom pra torcida do Fluminense, que tá entendendo um pouco o tamanho do desespero que Mário Bittencourt, Fred e Paulo Angione têm ido ao mercado negociar. E a gente vai falar nesse segundo assunto sobre o Kevin Serna, justamente sobre isso. Por que eu tô falando? Porque o Fluminense ofereceu um salário mais alto do que tinha proposto inicialmente, topou negociar dando mais grana e negociou até o final com o Emiliano Rigoni, como se ele fosse o último jogador do mundo. E quando a gente vem pro assunto do Kevin Serna, pois bem, primeiro a notícia, depois a análise. Segundo a matéria do Caio Blois, o Fluminense acertou a contratação do Kevin Serna. Você vai falar, pô, Gabriel, não, beleza, acertou mesmo. Se você olhar o Instagram do Serna, ele deu uma entrevista nesse sábado, né, ele jogou pelo Campeonato Peruano, foi perguntado sobre a sua situação. O Aliança Lima ganhou por 3-2 na estreia, né, do Campeonato Peruano nesse sábado, e nessa entrevista ele falou: estou feliz, mas tranquilo se acontecer a transferência, né? Sempre com os pés no chão, focado no Aliança. Sei que está avançada, mas devo ao Aliança Lima, que me deu a chance de jogar uma Libertadores. E se acontecer essa oportunidade, será algo muito especial para mim e para minha família. O Aliança Lima é paixão, carinho, somos mandantes em todos os jogos,
sempre estive nas horas boas e nas horas ruins. O maior do Peru, não há discussão sobre isso. Ele tá falando do Alianza Lima, né? Se acontecer a venda, é um até logo, porque espero um dia voltar. E aí, no seu Instagram, algumas pessoas compartilharam ali já em tom de despedida, e ele mesmo compartilhou, tá? Ele compartilhou, por exemplo, no seu Instagram pessoal uma mensagem do tipo, vou sentir saudades, né? Estranhar. Kevin Serna já falando aqui, ó, não fica mais no Aliança, tá indo pro Fluminense. Ele mesmo compartilhou isso no seu Instagram pessoal. A informação do Trivela diz também lá de que o jogador que jogou, né, contra o César Valerro nesse sábado, sofreu um pênalti, que o Hernan Barcos fez o gol, né, foi 3-2 para a equipe do Alianza Lima. Ele vem para o Rio de Janeiro, vem para o Fluminense e tem um objetivo de chegar à seleção colombiana. E aí, obviamente, o caminho trilhado pelo John Arias ajuda um pouco nisso, né? Segundo também diz a matéria aqui do Trivela, deixa eu parar aqui para espirrar. Peguei alguma resfriada, alguma coisa, peço perdão. Diz a informação aqui no Trivela duas coisas muito importantes. Primeiro, que o Serna é uma segunda opção para o caso do Rigoni. Então, aquilo que eu costumo falar, tá? Às vezes, a notícia que a gente está vendo é uma foto. Então, a notícia que a gente está vendo agora, toda foto que é tirada, ela já está no passado. Quando eu fiz a aula de fotografia na faculdade, você estuda isso. Toda foto que é tirada, ela já está no passado. A partir do momento que registrou, aquele momento já passou. E a notícia normalmente é sobre isso. Olha, aconteceu isso. E essa recusa do Rigoni provavelmente já aconteceu há um certo tempo nessa negociação. Quando ela vaza ali na quarta-feira, já estava encaminhada a se bobear até mesmo uma recusa pelo lado do atacante argentino. E a negociação com o Serna foi muito rápido. Esse é outro fator que diz aqui na matéria do Trivela. E aí a gente chega aos valores, que é onde entra a minha crítica. Eu acho o Serna uma boa contratação do Fluminense. Acho uma aposta interessante, apesar da idade, né? 26 anos, não é um jogador jovem, não é um jogador para revenda, é um jogador para utilização. Dificilmente o Fluminense vai conseguir ganhar dinheiro vendendo o Serna no futuro. Não é um negócio como o do John Arias, como o do Fernando Pacheco, do Michel Araújo, como... É um negócio mais parecido com o do Léo Fernandes, né? Que o Fluminense talvez até ganhasse algum dinheiro, mas a margem ele não era tão alta. Apesar dessa situação que eu falei em relação à idade, é um jogador para jogar. E vá lá, cara. O pouco que eu vi ali nos jogos contra o Fluminense, ele mostrou ter algumas características que podem ser interessantes pro Fluminense atual, né? Pro Fluminense do ano que vem. Pode ser. Agora, eu não achei uma boa negociação. Porque a Trivela diz aqui que a negociação, né, o valor será de 1,8 milhão de dólares, 10 milhões de reais, por 70% dos direitos do Kevin Serna. A negociação de parte dos direitos, para mim, é ótima, por sinal, o Fluminense podia ter pagado menos em menos percentual, porque, como eu falei, provavelmente em relação à venda, a gente não vai ganhar um dinheirão com o Kevin Serna. Pode acontecer, pode se destacar muito, mas ainda assim vai ter um limite por conta da idade. Segundo fator, então os 70% eu acho bom. Agora, 10 milhões de reais por 70% é complicado. É complicado. Porque, vai lá, ele valeria ali em torno de 15 milhões de reais, né? Seria os 3 milhões de dólares. O Fluminense está pagando a multa dele pro Alianza Lima, né? Praticamente pagando a multa, porque tá pagando a multa por parte do valor só, né? Tá pagando a multa ali por... O Fluminense tá comprando, ele tá valendo ali em torno de 2 milhões e meio, por aí, um pouquinho mais. Então, a gente tá falando de uma situação complicada, cara. Porque a gente tá pagando 10 milhões de reais, é um bom dinheiro em um jogador que é uma aposta, né? Como eu falei aqui, eu até gostei e tal da contratação, mas é uma aposta. Sabe quem também era uma aposta? Cris Silva. Uma aposta, obviamente, muito mais arriscada e muito mais sem sentido do que a do Serna. Falei isso aqui no raio-x do Cris Silva. Mas é uma aposta, cara. É uma aposta. E aí, como é que faz? Como é que funciona? 10 milhões de reais, provavelmente parcelados, enfim. A gente vai ter que pagar. Então, assim, sobre o Kevin Serna, ele pode chegar e jogar pra cacete,
que você vai rever esse vídeo aqui e eu vou estar falando. Me parece uma boa contratação, uma aposta que tem lógica. A negociação mostra um Fluminense desesperado no mercado e que paga o que pediram porque é a hora de contratar desesperado para não ser rebaixado. Então, assim, mesmo que o Serna jogue muito, ele hoje não vale esse valor. Pode ser que valha no futuro, mas hoje não vale. Mas, como eu falei, aí é uma questão financeira e a gente aqui, quando grava um vídeo aqui desse lado, você está acostumado aqui no Raiz Tricolor a eu falar, bastante sendo totalmente sincero, sempre falo isso, não tenho rabo preso de um lado nem do outro, não tenho rabo, eu posso criticar o presidente aqui, eu posso falar bem do presidente aqui, porque eu falo a minha opinião mesmo. A gente está indo desesperado para o mercado. O retrato é esse. Se a gente for analisar essa contratação do ponto de vista futebolístico, uma boa contratação provavelmente vai ajudar a gente a escapar do rebaixamento, não vai resolver sozinho, mas vai ser mais uma peça para ajudar. Se a gente olhar do ponto de vista financeiro, me parece um valor acima, justamente pelo desespero que a gente está na tabela. Diga a sua opinião aqui embaixo no chat, tá? Quero ouvir a sua opinião. Coloca aqui embaixo e aproveitou que desceu aqui, deixa o like aqui embaixo, dá aquela moral. Tamo junto, até a próxima, valeu.